obra extraordinária tua. Que poder do teu amor, demonstrado de uma maneira cabal e perfeita em Cristo Jesus na cruz, o teu Cordeiro, a tua justiça, que é a nossa justiça quando nele nos achegamos, a ele nos achegamos e nele nos escondemos. Obrigada, Pai, por tudo que tu és, tudo que tu fizeste, fazes e farás por nós. Obrigada, Senhor Jesus, porque tu nos mostras a tua obra e tu nos dás a oportunidade de escolhermos. Entendemos que tu és verdadeiro, fiel e que nós carecemos de ti porque somos pecadores indignos. Mas o Senhor ama o pecador. E porque o Senhor odeia o pecado, o Senhor se fez homem, morreu e ressuscitou. Obrigada por tão grande salvação. E agora, Pai, queremos clamar a Ti pelos nossos irmãos que não estão conosco, que Tu abençoes cada um, abençoes, ó Pai, cada um de nós que vamos ouvir a Tua palavra agora. Abre-nos o coração, desvenda, ilumina a face gloriosa de Jesus a cada coração aqui, para que possamos cada vez mais Te conhecer e assim Te amar cada vez mais. Clamamos também pelo Teu povo, Israel. Cada vez tem luta aqui e ali. Tu permites essas coisas, ó Pai. Tu tens trabalhado com o Teu povo, que muitos possam, experimentando o Teu amor e o Teu cuidado por Israel, possam abrir o seu coração e crer em Jesus como seu Messias. E clamo a Ti pelo nosso país, Pai, pelo Bolsonaro ali preso, que o coração dele enxergue que Jesus é o Messias, é a verdade, aquela verdade que ele ama, mas ela é Jesus, e que ele deu a vida por ele, que ele clame a Ti, ó Pai. E abençoa aqueles homens maus, age como só Tu podes agir no coração deles. Tu disseste para orarmos pelas nossas autoridades, para que elas façam o que tem que ser feito, para que nós, os Teus filhos, tenhamos dias de respeito e de tranquilidade. Portanto, pedimos que Tu lides com eles como só Tu sabes. E que se Tu fores servido, nos dês um tempo de refrigério. E nós clamamos a Ti, não que mereçamos coisa alguma, mas por causa da justiça Tua em Jesus Cristo, que nos foi atribuída, e através de Jesus podemos clamar e Te adorar. Em nome dele, então. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos abrir, antes de começar, vamos abrir Romanos 1, vamos ler do 1 ao 17, por favor. Agora vamos continuar, né? Mas ainda vou fazer algumas pequenas considerações. Romanos é tão... Bom, toda a palavra de Deus, né? É tão denso que a gente tem que parar e pensar muito, tanta riqueza que nós temos aqui. Mas vamos do 1 ao 17, por favor. 16 e 17? Não. 1. De 1 a 17. Paulo, servo de Jesus Cristo, para apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus. Pode mostrar? Deus prometeu estas boas novas de antemão, por meio de seus profetas no Taná. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios.
de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. É pro Daniel. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros, em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, eu realmente devia ter lido, mas eu queria que todos tivessem contato com a palavra. Então, antes de voltarmos a umas considerações que eu quero fazer aqui, veja que Paulo estava, no verso 11, ele queria estar com os romanos, né, para repartir algum dom. Então, quando nós estamos juntos, quando nos encontramos, isso é gostoso, repartir dons. O Senhor Jesus trabalha no corpo, e aquilo que um recebeu, aprendeu, reparte com o irmão. Então, repartir dons. E ele diz também que ele tinha sido impedido, né, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então, vamos lembrar que, vocês lembram que nós lemos em Coríntios, em Atos 18, que Áquila e Priscila foram expulsos de Roma, lembra? Os judeus foram expulsos de Roma por Cláudio, porque havia uma briga entre os que criam no Messias, judeus que criam no Messias e os que não criam. Então, por causa disso, Cláudio os expulsou, mas antes, no finzinho de Cláudio já, e logo em seguida veio Nero, mas permitiu que eles voltassem. E Paulo, então, desejava ir a Roma, por quê? Com essa, depois a gente vai falar mais para frente, mas com a saída dos judeus, a igreja ficou meio desequilibrada e ele estava querendo, e veja que ele fala dos gentios, algum fruto também, o verso 17, entre os outros gentios. E aí, verso 14 diz: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Né? E aí, então, ele queria anunciar o evangelho. Então, antes de continuarmos os versos 16 e 17, que são o que interessam hoje, está travando por quê, hein?
que você perguntou? Desculpa que eu estava... O que foi, Daniel? Não, só por perguntar se eu tinha perdido do 5 ao 15, eu só tava pulando pro 16 direto. Não. A parte principal de 1 a 4. E depois 16, 17. Que esses outros só fiz esse pequeno comentário. A parte doutrinária importante é a seguinte. Então, veja, eu vou ler isso aqui. Veja que Deus diz, Isaías 43, Jeová está dizendo, eu sou Jeová, fora de mim não há Salvador. E ele continua, o mesmo Deus dizendo, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Lembra que Jeová disse, fora de Jeová não tem salvação? Mas aqui é Jeová em carne falando. O que ele disse aqui é Jesus, João 8. Eu vos disse que morrereis se não crerdes que eu sou. E ele vai continuar. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, notem que se fora de Jeová não há Salvador, Jesus tem que ser Jeová, senão não há salvação, tá? Então, ele está dizendo aqui, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí Jesus vai dizer o seguinte, quando levantares o Filho do Homem, quando ele fosse levantado lá na cruz, então conhecereis que eu sou, isto é, Jeová. Aonde é que eu conheço? Quando é que Deus disse? Lá, eu vou só lembrar, em Êxodo 6, Deus falando para Moisés, disse, Israel me conheceu como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, mas como Jeová, vocês não me conheceram. Quando é que vocês vão me conhecer como Jeová? Era na Páscoa, quando ele fosse levantado. Quem é Jeová? Então, lembrando de novo, Êxodo 34, 6 e 7, Jeová proclama e diz, Jeová, Jeová, El, né? Mostrando a Trindade, misericordioso, tal, e diz que perdoa o pecado, a iniquidade, a transgressão, mas não inocenta o culpado. Quem é Jeová? Aquele que toma o lugar do pecador, recebe sobre si, em si, a justa condenação para poder dar àquele que quiser a salvação, o perdão dos pecados. Então, recordando isso aqui, veja, essas revelações que nós vimos, esses versículos todos fazem um resumo da mensagem do Evangelho. E aí, lembra que no hebraico, nós temos o verbo confiar, né? Crer, confiar, batar. E aí vem a pergunta, como fazer ou levar alguém a confiar? Como é que eu levo alguém a confiar? Eu prometo. Então, o verbo confiar é o mesmo verbo, o verbo prometer é uma forma intensiva do mesmo verbo crer. Então, Deus, ele intensifica aquilo, ele faz uma promessa e aí ele diz para mim, você pode confiar ou não, analise e veja. Nós vamos falar de fé. Então, ele está mostrando que, como ele me leva a crer, ele promete, ele faz determinadas declarações que eu tenho que analisar e ver se elas são fidedignas, se eu posso confiar, e aí eu creio. E Deus diz que ele prometeu de antemão desde os tempos antigos, né? Então, desde a antiguidade, desde antes da queda, desde a queda, Deus vem prometendo, vem falando com o homem. E por que eu estou mostrando isso? Porque lembra que a carta aos Romanos vai tratar do Evangelho. Eu tenho que entender todo o envolvimento, tudo que está envolvido no Evangelho. Então, portanto,
O evangelho de Deus foi por Deus outrora prometido. Isto é, Deus falou coisas, fez promessas para que eu pudesse crer. Então, veja, para dar base sobre o que crer. Então, notem que o evangelho é a data base que Deus me dá para que eu possa ou não exercer. Então, como é que eu vou crer em alguma coisa? Crer no quê? Olha, tem que ter uma promessa para eu saber se eu posso crer. Uma declaração, vocês estão entendendo? Como é o hebraico, eu acho que o hebraico dá mais ideia do que significa a crença, o crer. Tem que ter algo sobre que crer, tem que haver uma promessa, e eu tenho que chegar à conclusão se essa promessa é digna de confiança ou não. Então, Jesus, Yeshua HaMashiach, tem uma relação com a fundação do mundo. Quem é Yeshua HaMashiach? É Jeová em carne. Então, é a salvação, o Messias prometido, tá certo? E aí eu tenho a fundação do mundo, a criação do mundo. E agora, qual a relação? Porque ele disse que ele prometeu desde o começo, lá pré-prometeu, não foi isso que ele falou? Então, veja, o Cordeiro de Deus, a Bíblia diz, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar os céus e a terra. Jesus já havia se oferecido, o Pai desejava fornecer para nós um cordeiro, o Espírito de Deus o ofereceu, então o Deus triuno já tinha preparado o cordeiro antes da fundação do mundo. Mas a sua morte, ela retroage desde a fundação do mundo. Vocês estão vendo, você tem aqui a fundação do mundo. Antes, Jesus já era conhecido como Cordeiro, mas a partir da fundação do mundo, quando Adão e Eva caíram, já tinha provisão. Dá para entender? Nunca o homem correu perigo. E eu acho isso tão extraordinário, porque por que você pode fazer escolha, imbecil e idiota? Porque Deus sabia que você ia fazer, que eu ia fazer. Ele sabe que quando eu vou escolher, eu só escolho errado. Se eu não correr para ele, se eu ficar independente dele, eu vou meter os pés pelas mãos. Mas quando eu busco a ele, ele me dirige. Mas ele sabia que nós íamos fazer isso. Nunca a raça humana correu perigo. E Deus nunca correu perigo de dar para você e para mim o livre-arbítrio. Isso tem que ficar muito claro. Então, prometer, lembra que prometer tem epi-ângelos. Ângelos é a nova, né? A notícia. E epi, sobre. E aí vem outrora, quer dizer, pró. Então, ele fez uma promessa sobre si mesmo desde outrora. E a gente sabe que isso nasceu na eternidade, antes da criação. Então, veja, o que a Bíblia diz para nós? Que essa salvação, o Evangelho de Deus, foi prometido desde o Éden. Ninguém precisa ler Gênesis 3,15, não é? O que Jesus diz? Assim que Adão e Eva caíram, Deus se dirige a Satanás, e essa promessa é o juízo sobre Satanás, que traz, o juízo. O que Satanás fez? Não fez a iniquidade, o crime? Muito bem. Então, o juízo sobre o crime, o criminoso. Mas, ao julgar o criminoso, ele estende salvação para quem crê nessa solução. Então, a primeira promessa é o juízo sobre o Satanás. Então, não preciso ter medo. Nunca ele vai vencer se eu for para Jesus. Estão entendendo? Está resolvido o problema. Mas ele foi provisionado quando? Na eternidade passada. Lembra 1 Pedro 1,20? O Cordeiro, com efeito, conhecido antes da fundação do mundo. E manifestado no fim dos tempos por amor a nós. Lembram disso? Acho que não precisa reler. E qual era a abrangência dessa promessa?
Essa abrangência é desde a fundação do mundo. Lembra que Deus fala que quem crê, o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação. Lembra da fundação? Eu fiz aquele gráfico ficar bem claro. Então, lembra aqui, ó. Ele foi previamente conhecido antes da fundação do mundo. Porém, ele foi manifestado no fim dos tempos por amor de nós. E o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nós temos que ter isso bem claro no nosso coração. Quando vem alguém falar, mas pode perder a salvação. Gente, como é que é possível? Ou que Deus vai se esquecer. Eu não brinco mais, não quero mais Israel. Não quero mais. Nós estamos falando com esse Deus aqui. É necessário conhecê-lo. Por isso que eu clamo que Deus ilumine os nossos olhos para vermos a glória de Cristo. Só fazendo um parênteses aqui, isso está falando referente ao homem, à raça humana. Mas nós temos a raça angelical. E não tem nada disto que Deus programou. Porque Deus não socorre aos anjos. Mas socorre? A anjos. Então, isso está em Hebreus. Então, o que aconteceu com a raça humana totalmente diferente dos seres angelicais? Vamos falar que Satanás é vítima dos homens. Então, veja, nós temos a fundação do mundo, só para lembrar. Antes da fundação, Jesus já era conhecido. Quando Deus criou os céus e a terra, o Cordeiro já estava provisionado. E a sua morte, a partir da fundação, já estava em vigor. Mas Jesus veio na plenitude do tempo, dividindo o tempo em antes e depois dele. E depois dele, desde que Jesus veio, tudo que vocês lerem, últimos tempos, últimos dias, o fim das épocas, é após a vinda de Jesus. Tá? Tem que guardar essa divisão do tempo que Deus fez. Tá? Muito bem. Então, o Evangelho de Deus, ele diz respeito a... Quando eu vou pregar o Evangelho, eu tenho que ter bem em conta quais são os pontos, né? E Deus diz aqui em Romanos que o Evangelho de Deus diz respeito a... Eu ponho sempre essa preposição peri, para a gente nunca esquecer. Com respeito a quem? Qual o objeto, o conteúdo do Evangelho de Deus? Com respeito, em primeiro lugar, a próprio Deus, Jeová. Ele mesmo, Jeová, é a provisão de Deus para a salvação do pecador. Eu sou Jeová, fora de mim? Não há Salvador. Se Jesus não é Jeová, vocês acham que os testemunhas lá de Russell, que dizem que Jesus não é Deus, outros dizem isso, aquilo, ou pregam um outro Jesus, não tem salvação. Então, em primeiro lugar, o Evangelho diz respeito a ele, Jeová. Ele é a provisão de Deus para a salvação do pecador. Somente Jeová pode salvar. Somente Jeová foi traspassado. Está entendendo? Lembra lá em Zacarias 12. Nós vamos ler mais para frente, só recordando. Mas Atos 20... Daniel, lê para mim, por favor. Atos 20, o outro Daniel. 20 e 28. Atos 20. 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Como é que é? Nós fomos comprados com sangue de quem? De Deus. Jesus é Jeová. Tá claro? Nós somos comprados com o sangue de Jesus, que é Jeová. Então, ele mesmo é a provisão. Muito bem. Por esse motivo, como é Jeová a provisão, é a salvação, o Evangelho de Deus tem que se referir, isto é, peri,
tem que se referir a quê? A encarnação. Por isso, lá em Hebreus 10 diz: sangue de bodes, de touros não remove pecado. Por isso, ao se encarnar, ao entrar no mundo, o que Jesus disse? Sacrifícios não quisesse antes, corpo, isto é, o cordeiro. Por isso ele tinha que se encarnar, para poder salvar. Porque aqueles a quem ele tinha que salvar estavam sujeitos à morte. Mortos em delitos e pecados. Deu para entender? Então, se refere então à encarnação. Quem é? A Jeová, o unigênito. Quem que é o unigênito? Uni, mono, Yahid, único. Da triunidade foi Jesus que se fez homem. Não foi o Pai, não foi o Espírito. Então ele é único, Deus, gênito. E gênito não é que ele foi gerado, ele se fez homem, a si mesmo se fez homem. Portanto, ele tinha que se encarnar. Então, o Evangelho, tanto que diz, se você... Lembra que nós lemos, até eu pedi para o Davi ler 1 João 4, lembra? Aquele que não confessa Jesus em carne. Então, o espírita não, ele é o espírito de luz. Não. Acabou. Estão entendendo? Então, ele tinha que se encarnar. Então, quando ele se encarnou, ele é o unigênito, o único da Trindade, Deus que se fez carne. Tá claro? Eu vou bater bastante isso porque tem tanto erro que me dá tristeza. Então, o Evangelho de Deus diz respeito ao Filho de Deus, o unigênito. Uni, que é Deus. E gênito, conosco. Quem que é Deus conosco? Emmanuel. Então, Deus conosco. Mas conosco, ele se fez filho de Davi. Então, o Evangelho diz que, segundo a carne, Jesus é um judeu. Por isso, lá em João, Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Jesus, segundo a carne, é semente de Davi. Então, o Evangelho consta isso. Lembra que nós, segundo a carne, descendente de Davi. E para o seu cumprimento, o Evangelho de Deus tem que se referir, né? A quê? A sua ressurreição. Porque se ele ficasse morto, o que ia acontecer? Que nem nós. Morreu, acabou. Tá certo? Ficaríamos presos pela morte. Mas ele não, teria que ressuscitar. Então, diz respeito ao Filho de Deus, agora ressurreto, ele é o primogênito, primo primeiro, gênito de produzir semente, então designado, declarado Filho de Deus pela ressurreição de entre os mortos. Então, veja, Salmo 2:7, vamos abrir João 10:18, mas Salmo 2:7 diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aí eles dizem que Jesus é gerado, geração eterna. Esse gerar não é isso que está falando. João 10:18. Alguém pode ler? Não sei quem que está aí na... Você? Vai. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. É o 18. Hein? Por isso, Pai me ama. 10:18? Desculpe. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Lembra que Jesus disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Eu tenho um decreto. A mesma coisa lá no Salmo 2 diz: proclamarei o decreto de Jeová, Roc. E agora aqui eu entole. Este mandamento, esse decreto, eu recebi do meu Pai. Então Jesus veio, deu a sua vida, mas ele iria ressuscitar. Não ia ficar. E ele, lá no Salmo 16:10, diz que
Ele estava tranquilo, porque não deixarás a minha alma no Sheol, nem a minha carne ver corrupção. A carne de Jesus não se corrompeu. Então, ele tinha que ressuscitar. O evangelho tem que falar da ressurreição. Ele está vivo, assentado à mão direita do Pai hoje. Então, Jeová, filho do homem, que se fez homem, né? O que aconteceu? Morreu. Foi sepultado e ressuscitou e subiu ao céu. E quando ele foi ao céu, ele foi declarado com poder filho de Deus. Lembra o Salmo 110? Disse Jeová ao meu Senhor, ao Adoni, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E aí, no verso 4, Jeová jurou por si mesmo, não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus ressuscitou e foi declarado. E lembra que nós vimos essa expressão declarar? Está sobre a palavra ourizo. Foi dado um limite para Jesus. Quem Jesus é na ressurreição? Filho de Deus, né? E como filho de Deus, que venceu a morte, ele é o primogênito de entre os mortos. Então, Jesus, ao se encarnar, ele é unigênito. Deus homem, Deus conosco, Emmanuel. Mas ao ressuscitar, filho de Deus, declarado, nós já vamos ver bem esse filho de Deus, aquele que tem direito a todas as coisas, mas ele é o primogênito de uma nova raça, uma nova criação, que não morre mais, que não tem pecado. Então, vamos continuar. Vamos ler, vamos abrir o Salmo 89, porque eu tenho que entender o que significa primogênito. Salmo 89. 19 e 20. 19 e 20. Está falando do rei Davi. Vamos ver como Deus está falando. Então falaste em visão ao teu santo, e disseste: pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungir. Então ele está falando de Davi, e ele achou Davi segundo o seu coração, com santo óleo ungir. Versos 26 e 27. Sua mão dominará até o mar, e sua mão direita... 26. Ah, isso que eu estou lendo é o 26? Você leu 25. Ele clamará a mim, tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Eu lhe darei a posição de primogênito, o mais alto dos reis da terra. Primogênito. Quem que era Davi? Nós temos que entender biblicamente a expressão primogenitura. Então, o que é um primogênito? No caso de Davi, né, que é Behor ou Protótocos, o primeiro a ser... Normalmente, o que acontece? É aquele que nasceu primeiro numa família. Eu sou primogênita. Ricardo, alguém mais aqui é primogênito? Ixi, quanto? Tá vendo? Todos somos primogênitos. O mais velho, o que significa que ele tem a mais alta posição na família e presta atenção agora, o herdeiro, a herança é dele. Isso, normalmente, nós somos, essa é a nossa ideia natural. Mas Davi não era o primeiro filho, estava lá, como que Jesus fala dele, lá em Samuel? Te tirei de trás da malhada. Você estava lá no pasto, fedidinho com as ovelhas. Eles falam que o pastor fica meio ovelha fedida, não sei se vocês sabem disso. Uhum. E aí, o que acontece? Ele fica com o cheiro da ovelha, não é muito agradável. Então, Davi não era o primeiro, mas o 8º filho, o mais novo de Jessé, e não era o primeiro rei de Israel. Mas Deus está falando aqui, faloei
primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Então, o que significa ser o primogênito? Então, biblicamente, e aqui Deus está falando o mais alto dos reis da terra, aquele que é preeminente. Tanto que Deus pôs o governo sobre Davi e ele vai ressuscitar para reinar com Jesus no milênio. Então, biblicamente. Você já poderia voltar só o slide para tirar a foto? Pois não. Obrigado. Biblicamente, o primogênito é o herdeiro, o mais elevado entre os outros filhos, aquele que recebe toda toda a responsabilidade de gerir as coisas do pai. Então, veja aqui, a Bíblia usa a palavra primogênito para enfatizar a posição de uma pessoa como sendo superior à dos outros, ou aquele que é o legítimo herdeiro, aquele que tem condições de gerir o patrimônio do pai, de tomar conta de todas as coisas. Então, primogenitura, biblicamente falando, é posição de destaque na família de Deus. Lembrem-se que quando, por exemplo, já lá quando Rebeca estava grávida, né, e os dois estavam brigando no ventre dela, ela pediu para Deus, por que está acontecendo isso aqui? Deus falou que eram dois povos, né, ali, e disse que o mais novo, o mais velho iria servir o mais novo, isto é, Jacó era o segundo. E várias vezes nós vemos isso na Bíblia, inclusive Efraim e Manassés. Quando Jacó foi abençoar ambos, José os trouxe para Jacó, e Jacó mudou as mãos. E José sentiu-se mal, e disse, não, pai, não, é assim mesmo. O Manassés, Menache, vai ser grande, tudo, mas a primogenitura é de Efraim. Então, Deus sabe aquele sobre cuja cabeça ele pode pôr, sobre cujos ombros ele pode pôr a responsabilidade. Então, vamos lembrar duas coisas. Primeiro, abram em Atos 13, quando Paulo fala lá em Antioquia. Ele fala também lá em Gênesis, mas eu vou citar aqui, porque Gênesis eu não estou lembrando do texto. Mas Atos 13, verso 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi. Que está falando de Saul, né? Ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Lembra? E quando Samuel quis ungir um dos irmãos, né, Deus disse, não, Deus não vê o exterior, ele vê o coração. Então, ele sabia que ele podia colocar sobre Davi a responsabilidade. Então, ele disse, achei um homem que é segundo o meu coração. Davi era pronto para se arrepender e para permitir a direção de Deus. Mas vamos ler Apocalipse, capítulo 3. Verso 7. Apocalipse 3, 7. Pode ler? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Abre e ninguém fechará. O verbo certo é assim, abre e ninguém fechará. Deixa eu ver aqui. Abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre.
mas quando ele abre, ninguém fechará, está no futuro. Mas quem é esse? Jesus. E o que ele tem? A chave de Davi. Ele é o legítimo herdeiro. Vocês estão entendendo? Todas as bênçãos estão na mão dele. Isto quer dizer que Jesus é o primogênito. Quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele conquistou a posição e foi declarado com poder filho de Deus. Agora, qual filho de Deus? Cabeça de uma nova raça. Em Cristo nós somos nova criação. Mas nós vamos em outro lugar. Então pode ler, por favor. Fala Jeová, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro nele. Jeová, o Criador, é quem está falando, e continua. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Por que eu pus em vermelho derramarei? Não, continue. Por que eu pus em vermelho? Quem que tenha autoridade para derramar o espírito? Quem que recebeu a promessa? Quem que é o primogênito que tem o direito de derramar o espírito sobre nós? Lembra que Jesus falou? Eu tenho que ir, porque se eu não for, o espírito, mas quando eu for, eu enviarei o espírito. Atos 2. Isso que vocês estão vendo? Tendo recebido do Pai a promessa, derramou isto que vedes e ouvi como primogênito. Então, aqui, Jeová que está falando, e Jeová está falando que vai derramar o espírito de súplica e de graça, cumprindo Joel, capítulo 2, que foi o que aconteceu em Atos 2, por causa da nova aliança, a habitação do Espírito. Nós precedemos isso, mas para a nação de Israel vai ser aqui, quando Deus está falando aqui. Continua então o texto. Olharão para mim a quem transpassaram. Planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito. Chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, nota, Jeová diz, eu vou derramar sobre a nação, sobre a casa de Davi, sobre Jerusalém, o Espírito. Isso é cumprimento da festa de Yom Kippur. E aí ele diz, quando eu fizer isso, que eu derramar o meu Espírito, eles vão enxergar. Aí eles olharão para mim. Mas quem está falando? Por que eu pus aqui? Jeová, o Criador, que está falando. Que formou, estendeu os céus, fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele. Quem está falando é Jeová. E o que ele diz? Olharão para mim a quem traspassaram. E agora ele não se fez homem, o Messias, prantearão o Messias, como quem pranteia por um unigênito, porque ele é aquele que se fez Jeová em carne. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito, porque ele ressuscitou, venceu a morte, e agora ele tem as chaves de Davi, ele tem tudo, é ele que executa todas as coisas. Deu para entender isso? Tem que entender o que significa isso, não é criação. Então, Jeová, Goel, o que é o Goel? O resgatador, que tinha que ser parente próximo para resgatar a herança. Deu a sua vida na cruz, foi traspassado e morreu. Pela ressurreição foi declarado com poder o primogênito de entre os mortos. Ele é o primogênito de toda a criação. Então, ele executou a obra maravilhosamente. Foi como Gideão, quando viu Jesus, pôs lá na pedra, lembra? Pôs a oferta e tudo, e Jesus estendeu o cajado, veio fogo do céu, consumiu tudo, e ele subiu na chama. E o que Gideão falou? Que ele se ouve maravilhosamente, porque ele é maravilhoso, isto é, Pelé, maravilhoso. E aí, então, ao ressuscitar, Jesus foi declarado com poder Filho de Deus, né? Então, o primogênito de entre os mortos, como nós vimos lá, tanto em Romanos como Apocalipse, nós lemos a semana passada. O primeiro da raça humana, a nova criação no Messias. Né? João se
5 diz: quem tem o filho, quem tem o Messias tem a vida. Quem tem o filho não tem a vida. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. E ele vive para sempre e não morre mais. 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criação, não é criatura, nova criação. Romanos 6,9 diz que ele não morre mais. Portanto, nós também não vamos morrer mais. Então, com sua morte e ressurreição, Jesus assumiu a posição de primogênito da criação. Quem que vai ler? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Então, veja, esse ele é está no presente. Ele é e continua sendo ele eterno. Antes de todas as coisas, né? Como falou que ele é o primeiro, né? Antes de todas as coisas. E nele todas as coisas subsistem. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Vocês estão vendo como é grande a posição de Jesus? Se ele não tivesse conseguido consumar a obra na cruz e ressuscitado, ele não poderia ter essa posição. Ele tem essa posição como Messias, como aquele, porque ele conquistou tudo por você e por mim. Obra consumada a nosso favor, para nós, por nós. Então, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E isso significa ele ser o primogênito. E aqui eu vou lembrar dessa parábola. Eu peguei em Marcos 12, que Jesus falou dos lavradores maus. Uma pessoa plantou uma vinha, arrendou, né? E no tempo próprio mandou as pessoas receberem o pagamento lá a féria, né? O resultado. E eles, a uns eles mataram, outros eles perseguiram, apedrejaram e tal. E aí o dono da vinha disse: eu vou mandar meu filho, que talvez eles respeitem meu filho. Lembra dessa parada? Uhum. Mas olha o que eles falaram. Os tais lavradores disseram entre si: esse é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. Então, se ele é o herdeiro, ele é o dono. Vocês estão entendendo o que é o primogênito? É o herdeiro, aquele que tem direito a todas as coisas. Então, nós vamos matá-lo e a herança vai ser nossa. Mas o que diz Hebreus 1:2? Você pode ler, Miriam, por favor? Sim. Havendo Deus outrora falado, nestes últimos dias nos falou em Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez as épocas. Então, nota, nesses últimos dias nos falou em Filho. Lembra os últimos dias? Ele vem na plenitude, dali para frente, Jesus falando. E pelo qual, a quem constituiu como herdeiro de todas as coisas. Como primogênito, ele é o herdeiro de todas as coisas. Mas ele é o primogênito. Então, quer ver que interessante? Pode ler, por favor. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Filhos de Deus, nascidos de Deus. O que significa isso? O que significa nós sermos feitos filhos de Deus? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Tá certo? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ah, é? Veja bem, Jesus é o herdeiro. E como nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, nós também somos herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Ele é o primogênito de entre os irmãos. Está entendendo a posição nossa? E agora veja que interessante. Lá em Hebreus, quando
o escritor, o Espírito de Deus, através, que é Paulo, né, que escreveu Hebreus, ele está falando, ó, vocês não chegaram lá no Monte Sinai, vocês estão numa boa, vocês não viram o monte pegar fogo, ficar desesperado, nada. Mas aonde é que vocês chegaram? Então pode ler, por favor. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então está falando que nós chegamos lá no céu, nós já estamos lá, em Cristo, não estamos lá? À igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão. Que fala coisas melhores que Abel. Então, nota, nós somos a igreja dos primogênitos. Vocês estão entendendo? No plano de Deus das épocas, quais foram os primeiros? A igreja foi no plano de Deus, aquele parênteses, na história de Israel como nação, a igreja que é formada de judeus e de gentios, nós estamos usufruindo das promessas todas feitas a Israel, mas por Jesus nós somos os primogênitos, os primeiros a entrarem na nova aliança. E nós vamos reinar com Cristo. Somos a esposa de Cristo. Gente, presta atenção. Como a gente tem que pensar nisso e ficar bem, lembrar que essa é a nossa, como fala, a nossa herança. Tito 2 diz que, Tito 2, ele fala que o Senhor Jesus tem uma herança para nós. Então, nós somos herdeiros. Efésios 1 diz que ele vai, o Espírito Santo nos habitando é a segurança que nós vamos receber toda a herança que ele tem para nós. Pedro fala disso. Então, Jesus, o primogênito, e é o primogênito de entre os mortos. Mas quem foram os primeiros junto com Jesus? Os primeiros nesses irmãos todos? A igreja. Para entrar de posse, depois que vamos ressuscitar primeiro. E 7 anos depois é que os outros vão ressuscitar. Nós vamos estar com Abraão, com Noé, com Adão, lá, e eles não estão ressurretos. Fala. Até aí nesse texto aí que ele dá bem a definição de todos que estão lá no céu, né? Lá em Apocalipse. Que fala de aqui as hostes dos anjos, a Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso. As 3 categorias. Veja que eu pus espírito dos justos, não está junto com a igreja. Vocês estão vendo que eu até estava esquecendo de falar isso. Vocês viram que eu separei aqui. Quem são esses? Adão, Abel, tá certo? Abraão, Isaac, Ezequiel, esses aqui. Mas a igreja é outro contingente, tá entendendo? Deu para entender alguma dúvida aqui? Isso é referendado em alguma outra passagem também, o espírito dos justos aperfeiçoados, esse tratamento é dado em outras... Em vários lugares está falando que tem... abre em Apocalipse 19. São os convidados, são os amigos do noivo. Verso 9, 19 e 9, por favor. E o anjo me disse, escreva, quão felizes são os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são palavras de Deus. Uhum. Então, veja, convidados para o casamento. Quem são esses? João 3, 29. Acho que é 29, vamos lá. João 3, Evangelho de João, só porque eu nunca guardo esse versículo. João 3. É 29. Quem está falando é João Batista, que perdeu a cabeça antes de formar a igreja, né? Então ele não pertenceu à igreja. O noivo é o possuidor da noiva. Vem o amigo do noivo, o atende e ouve, enche-se de alegria ao som
da voz do noivo. Portanto, minha alegria está agora completa. Então veja, amigo do noivo, todos os crentes do Antigo Testamento, desde Adão, né? Os gentios e Israel, todos são chamados amigos do noivo. Esses são os convidados para as bodas. As bodas são do Cordeiro com a igreja. Tá claro? E os espíritos aperfeiçoados são esses amigos. Os irmãos que estão lá, eles creram no Senhor Jesus e estão lá. Por exemplo, quando nós chegamos lá, quem que todos, pense em Hebreus 11, toda aquela galeria da fé, eles estão lá. E eles não... Abre Hebreus 11, os 2 últimos versículos. Puxa, abri aqui. Leia o 20, 39 e 40. Todos eles tiveram mérito reconhecido por causa da confiança. Entretanto, não receberam o que lhes Por causa fora da sua prometido. fé, né? Pode continuar. Entretanto, não receberam o que lhe fora prometido. Então, todos esses quem? Então, são santos do Antigo Testamento, tá certo? Toda aquela lista de Hebreus. Continua. Porque Deus planejou algo melhor, que nos envolveria de forma tal que apenas conosco eles alcançariam o objetivo. Quer dizer, eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Nós vamos, inclusive, ressuscitar antes deles, como igreja. Vamos preceder, porque nós somos os primogênitos. Os primeiros a entrarem de posse da nova aliança, sermos habitação do Espírito, porque nós somos adultos. Eu vou colocar isso para vocês na predestinação. Nós, como igreja, o que é predestinação? Nós somos... Qual foi o limite que Deus deu para nós? Não sermos crianças, nós somos adultos hoje. Quando chega o adulto, lá em Gálatas diz assim, o herdeiro, até a maturidade, até o tempo determinado pelo pai, não tem diferença dos servos. Por quê? Ele está debaixo de tutores e curadores. Até o tempo pré-determinado pelo pai. Aí quando ele vai chegar, ele é criança, então ele não pode gerir as coisas. Mas quando chega o pai e fala assim, agora você é maduro, dá a chave da casa, dá a chave do carro, agora você vai tomar posse. Então, eles, a experiência do Antigo Testamento, eles ainda não tinham a libertação do sangue, a purificação do sangue do Messias. Eram perdoados, justificados, mas não lavados. Então, agora, quando chegou o tempo que Jesus veio, então agora nós somos filhos adultos, estamos na maturidade no plano de Deus. Então, a igreja hoje, ela é purificada no sangue de Cristo. Hoje nós já somos lavados, tanto que nós temos acesso aos céus, né? E nós somos habitação do Espírito que produz em nós maturidade. Então, nós entramos de posse da nova aliança, somos batizados, recebemos a habitação do Espírito, não precisamos de lei, faça, não faça, mas temos toda a direção do Espírito, a mesma santidade, até superior no seguinte sentido, que hoje nós nos deixamos dirigir pelo Espírito de Deus, não ficamos em sombra, nós estamos na realidade, usufruindo de Jesus. Então, esse é o plano de Deus, entendeu? Então, veja, a família de Deus, pus aqui Hebreus 2, o que diz? Vamos ler, tá? Hebreus aqui, né? Hebreus 2, vamos ler o 11 a 15, para a gente terminar. Quem for ler, já lê todos os versículos para ser mais prático. É o 11? 11 a 15. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso
é que eles não se envergonham de lhe chamar irmãos, dizendo: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então Jesus está falando daqueles que ele comprou com seu sangue. Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Porque nós vimos de um só, que nós nascemos de novo. Tá? Agora, como que isso acontece? Verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes também ele... Deste o quê? Carne e sangue, isso é humanidade. Da humanidade também. Ele, igualmente, participou... Então ele se fez homem. Para quê? Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. Que a saber... tinha, pode pôr no passado. Tinha o poder da morte, a saber? O diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Verso 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Descendência de Abraão. Então, veja, Jesus, a família dele é constituída de quem? Daqueles que ele comprou com seu sangue. Nós participamos da vida de Jesus quando cremos nele. Isaías 53:10, leia, por favor. Aliás, isso para o judeu é muito difícil. Ele tem dificuldade de entender isso aqui. 53, verso 10. Eles não leem. Muito menos, e quando eles leem para desfazer que não é Jesus, esse versículo entala aqui para eles. Verso 10. Todavia Jeová agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade de Jeová prosperará nas suas mãos. Quando ele der a sua alma como oferta na realidade é pela culpa, o que ele ia fazer quando dando a sua alma? Moído. Ia morrer. Mas ele verá a sua semente. Posteridade, mas é semente. Quem é a semente de Jesus? Nós todos aqui. Então, a família de Deus, os meus irmãos, meus filhos que Deus me deu, que eu vou apresentar, que ele comprou com seu sangue, é a semente do Mashiach. Então, veja, o Messias foi tirado da morte pela ressurreição, sendo ele as primícias dos que dormem. Primeiro, que ressuscitou para não morrer mais. O primogênito de entre os mortos não morre mais, tá certo? Como ressurreto de entre os mortos, ele foi designado Filho de Deus, o primogênito da família de Deus. E lembra? Deus só tem filhos. Ele não tem neto, sobrinho, enteado, não tem nada disso. Então, agora, designado primogênito pela ressurreição. Então, agora vamos terminar lendo isso daqui. Quem que vai ler? Mas, de fato, o Mashiach ressuscitou de entre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados no Mashiach. Quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Espera que tem que ler mais, mas só explicar isso aqui. Quando você semeia, se é uma semente de abóbora, lá dentro tem o quê? Um projeto de abóbora. Se é uma semente de arroz, tem um projeto de arroz. Quando nós cremos em Jesus, o que está dentro de nós? O Espírito Santo, a vida de Jesus. Então, semeia esse corpo horroroso aqui, mas se tem a vida de Jesus lá, tá? Então, quando você semeia, você não semeia o corpo, quer dizer, você pega uma sementinha e põe lá, mas lá tem um projeto que sai e dá uma árvore. Então, Deus dá o corpo como lhe aprouve dar, tá? Muito bem.
O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Então veja, se nós temos em nós a vida de Cristo, a segurança, semeia em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia, quer dizer, corpo da carne, da alma, um corpo espiritual, vai ser carne e sangue, só que um corpo pronto para reagir e a gente poder usá-lo espiritualmente, com o nosso espírito, como Jesus ressuscitou. E assim como trouxemos a imagem de Adão, devemos trazer também a imagem do que é celestial, que é Jesus. Então, veja, a família de Deus. Então, o primogênito de entre os mortos e todos quantos nele creram são feitos filhos de Deus. E nós, então, pertencemos a essa família. Então, ao se encarnar, para se fazer o cordeiro, ele é o unigênito, mas morreu, ressuscitou, ele é o primogênito, né? E qual é o propósito de Deus? Para a obediência por fé, nós somos chamados para sermos de Yeshua HaMashiach. Eu vou só ler esse pedacinho do versículo de Romanos 1, que Paulo termina lá, capítulo 1, verso 4, e ele diz assim: o finzinho diz que Jesus, pela ressurreição dos mortos, ele foi declarado Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Então, somos chamados, nós não somos decretados, nós somos chamados e temos uma data base enorme, que é isto aqui, ó. Então, todas as promessas, o Evangelho é exatamente aquilo que Deus deu para que eu possa dizer se eu creio ou não. Analise, não, ele é digno de confiança. E aí, então, eu exerço fé ou não. Tá bom? E aí, nós vamos parar por aqui, porque depois nós vamos continuar